Você já parou para pensar no que seus filhos ou netos realmente estão aprendendo dentro de casa? Será que, em meio à correria do dia a dia, eles estão ouvindo as mesmas verdades bíblicas que um dia tocaram seu coração? Ou será que o silêncio espiritual tem ocupado o espaço que deveria ser do ensino da palavra? Infelizmente, muitos lares cristãos perderam algo precioso: a prática de transmitir a sabedoria bíblica de geração em geração. E o resultado é visível: jovens confusos, afastados de Deus, buscando sentido onde não há, porque não receberam orientação firme dentro do próprio lar. Mas há um caminho de volta. E neste vídeo, você vai descobrir como os conselhos eternos de Provérbios, escritos por Salomão com o propósito de instruir os filhos, ainda hoje podem transformar a sua casa. Se você é pai, mãe ou avô que ama sua família e deseja vê-los firmes no caminho do Senhor, assista até o final, porque a geração do amanhã será moldada pelas sementes que plantarmos hoje. E se, nesse momento, você sente o peso e a responsabilidade de deixar um legado espiritual forte, se deseja aprender mais profundamente como instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Há uma oportunidade para mergulhar na sabedoria da palavra e ser ainda mais capacitado para liderar sua família espiritualmente. Clique agora no link que está na descrição e descubra como dar esse passo de fé. Hoje, muitos lares se tornaram silenciosos em relação à fé. Conversa-se sobre trabalho, finanças, política, saúde, mas pouco ou nada se diz sobre Deus. A Bíblia, muitas vezes, ocupa mais espaço na estante do que no coração da família. E esse vácuo espiritual tem custado caro. Sem diálogo sobre fé, sem leitura bíblica em conjunto, sem oração compartilhada, os filhos crescem sem um alicerce. Não por rebeldia, mas por ausência de referência. Pais amorosos, porém calados. Avós sábios, mas retraídos. Um silêncio que não protege, mas expõe. Os filhos estão aprendendo, sim, mas com os algoritmos, com celebridades, com influenciadores digitais. Quando a voz dos pais se cala, o mundo assume o microfone. E é nesse cenário que a urgência do ensino espiritual precisa ser reacendida. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, lemos: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. E em Provérbios capítulo 3, versículo 1: Meu filho, não se esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Cada versículo é como uma semente. Se plantado no coração, germina a vida, discernimento e temor do Senhor. O ensino da sabedoria, segundo a Bíblia, é tarefa doméstica, nasce no ambiente da família e se fortalece na convivência. Não é papel exclusivo do pastor, da igreja ou da escola bíblica. É missão dos pais, é privilégio dos avós. Porque a sabedoria que não é ensinada desaparece, e o legado que não é transmitido se apaga com o tempo. Mas como fazer isso acontecer na prática? Como transformar o lar em um solo fértil para a sabedoria bíblica? Começa pela intencionalidade. Uma família não se edifica espiritualmente por acidente. É preciso decidir, escolher, priorizar. Que tal separar 10 minutos do dia para ler um provérbio com seus filhos ou netos? Não se trata de fazer um culto formal, mas de gerar conversas que edifiquem. Por exemplo, ao lerem juntos Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. Conversem sobre como lidar com os conflitos que surgem na escola, no trabalho, em casa. Aproveite os acontecimentos do dia como oportunidade de ensino. Use sua história. Compartilhe fracassos, erros, livramentos. Um filho aprende mais com um testemunho sincero do que com um sermão longo. Demonstre, mais do que diga. Viva o que ensina. Um pai que ora antes de decidir, que pede perdão, que honra a sua palavra, está discipulando mesmo sem perceber. E por fim, torne o ambiente propício. Um jantar sem celular, uma caminhada no parque, uma conversa no fim do dia, são momentos em que a sabedoria pode ser passada sem resistência, porque nasce do afeto e não da obrigação. Deixe eu te contar uma história. Seu Zé era um senhor simples do interior, mãos calejadas pelo campo, mas alma moldada pela fé. Todos os dias, ao amanhecer, sentava com seu neto João na varanda da casa de madeira e lia um versículo do livro de Provérbios. Um dia,
Leu em voz firme. A sabedoria é a coisa principal. Adquira sabedoria. Sim, com tudo que possuis adquire o entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Depois fechou a Bíblia e disse: João, pode faltar tudo nessa vida, mas se você tiver sabedoria, você vai saber o que fazer. João não entendeu muito bem na hora. Era jovem demais. Mas anos depois, quando enfrentou uma grande crise, lembrou daquela manhã, daquela voz, daquela promessa. E foi isso que o trouxe de volta à fé. Não foi um milagre, não foi um grande culto. Foi uma semente lançada ali, naquela varanda, entre um avô e um neto. Essa é a força do ensino familiar. Não é barulhento, mas é eterno. Não busca palco, mas deixa marcas. No entanto, precisamos ser honestos. Negligenciar esse ensino tem consequências. A Bíblia não esconde isso. Provérbios capítulo 29, versículo 15 declara: A vara e a repressão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Já Provérbios capítulo 5, versículo 23 é ainda mais duro. Ele morrerá por falta de disciplina e perdido pela sua grande loucura. Quando os pais se calam, os filhos se confundem. Quando os avós se omitem, os netos se desviam. E isso não acontece de uma hora para outra. É sutil, progressivo, silencioso. Um dia sem conversa, uma semana sem oração, um mês sem abrir a Bíblia. E quando se percebe, o vínculo espiritual foi enfraquecido. Mas a boa notícia é que sempre há tempo para reconstruir. Deus é especialista em restaurar lares, curar gerações, reerguer legados. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo um peso no coração. Talvez pense que já é tarde demais, que seus filhos cresceram, que seus netos não têm mais interesse. Mas ouça com atenção: nunca é tarde para recomeçar. A sabedoria de Deus é como uma semente poderosa. Mesmo que plantada em solo seco, ela pode florescer. Comece com pequenos gestos, uma oração por mensagem, um convite para ler um versículo juntos, um elogio que encoraja, um abraço acompanhado de um Deus tem planos para você. Cada uma dessas atitudes é um tijolo na reconstrução do legado espiritual. E se você já tentou antes e não teve resultado, tente de novo. Persevere. Porque quem planta com fé, colhe com esperança. E a colheita sempre vem no tempo certo. Agora, reflita comigo. Por que Provérbios fala tanto sobre o temor do Senhor? Porque esse é o alicerce da sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, lemos: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Ensinar o temor ao Senhor é ensinar reverência, é formar caráter. Não se trata de medo, mas de consciência da santidade e soberania de Deus. É ensinar que há consequências para as escolhas, que há direção no alto, que há um pai que vê, guia e corrige. Um lar que cultiva o temor do Senhor colhe filhos mais sensatos, mais respeitosos, mais firmes. E isso começa nos detalhes, na forma como tratamos o próximo, na ética do trabalho, no respeito à autoridade, na maneira como reagimos às adversidades. O temor se ensina com o exemplo. Ele se vive antes de ser explicado. E não podemos ignorar o poder das palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos lembra: A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. O que seus filhos ouvem de você? Palavras que abençoam ou palavras que ferem? Em muitos lares, a sabedoria não é rejeitada, ela é apenas silenciada. É o não dito que cria distância. Quando declaramos bênçãos, quando usamos nossas palavras para instruir, afirmar e encorajar, estamos moldando corações. Uma criança que cresce ouvindo que é amada, que tem valor, que foi criada por Deus com propósito, carrega isso consigo por toda a vida. Mas aquela que só ouve críticas, ordens secas e palavras de rejeição, dificilmente encontrará segurança. Sua boca pode ser fonte de cura. Use-a com sabedoria. Ensine provérbios com a voz, com o tom, com o olhar. Outro ensinamento central de provérbio é o domínio próprio. Em tempos de impulsividade, ensinar autocontrole a formar cidadãos do reino. Provérbios capítulo 25, versículo 28 afirma: Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.
Um jovem sem domínio das emoções se torna vulnerável às pressões, às tentações, ao pecado. E esse domínio se aprende, sobretudo, com limites, com rotinas saudáveis, com modelos dentro de casa. Se seu filho vê você respirando fundo antes de responder, ele aprende. Se sua neta vê você pedindo desculpas com humildade, ela aprende. Se você ensina que nem tudo deve ser dito, que nem todo impulso deve ser seguido, você está erguendo muralhas de proteção no coração dos seus. E por fim, lembre-se, o tempo não volta. Provérbios capítulo 27, versículo 1 adverte: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Quantas vezes deixamos para depois o que deveria ser feito hoje? Uma conversa que ficou para mais tarde. Uma oração adiada. Uma visita postergada. E os dias passam. Os filhos crescem. Os netos mudam. A janela se fecha. O legado espiritual precisa ser construído com urgência, porque o que se faz hoje ecoa na eternidade. Priorize o que importa. Plante a palavra. Compartilhe a sabedoria. Viva com propósito e ore. Porque a intercessão é o elo entre o que ensinamos e o que só Deus pode fazer. Enquanto você semeia com palavras, atitudes, semeie também com lágrimas e clamor. Ensinar é um ato de fé, mas interceder é um ato de amor. Sua família precisa dos seus conselhos e das suas orações. Que a sabedoria de Provérbios encontre espaço em seu lar e que, daqui a muitos anos, seus filhos e netos possam dizer: Eu aprendi a temer ao Senhor porque alguém me ensinou.